Fala pessoal, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians vai fechar a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela. Isso porque o Internacional venceu o Vasco da Gama ontem fora de casa e o Timão garante aí a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a situação de Memphis Depay, que está preocupado com um possível impeachment do presidente Augusto Melo e cogita, inclusive, deixar o Corinthians caso isso aconteça. Eu vou explicar para vocês a partir de agora aqui no 12 em Campo. Eu sou Ivan Andrade, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. E o Corinthians termina a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na 9ª colocação, na parte de cima da tabela. Quanto tempo, né, não tínhamos esse privilégio, este prazer de ver o Corinthians na primeira parte da tabela, são 20 clubes, hoje o Corinthians ocupando aí a 9ª colocação, e essa posição foi garantida graças a uma vitória do Internacional ontem contra o Vasco da Gama lá em São Januário. E essa vitória, né, parou o Vasco ali e manteve o Corinthians na 9ª colocação. O Vasco, que é o próximo adversário do Corinthians, no próximo domingo, 16h, jogo na Neoquímica Arena, todos os ingressos já foram reservados, então casa cheia mais uma vez, para, quem sabe, a 6ª vitória consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E claro que uma vitória do Corinthians contra o Vasco da Gama, e aí, evidentemente, o torcedor vai dar aquela secada, né? Porque o Bahia e o Cruzeiro, que estão ali com a pontuação muito próxima ao Corinthians, o Corinthians hoje com 44 pontos, Bahia tem 46 e o Cruzeiro 47. Em caso de uma vitória do Corinthians, a questão do Corinthians ali é só o número de vitórias, né? Tanto Bahia quanto o Cruzeiro tem 2 vitórias a mais no campeonato do que o Corinthians, mas o Timão ficaria muito mais próximo ali da tão sonhada vaga numa Libertadores da América, né? Em termos de Copa Sul-Americana, as chances são acima de 83%, então o Corinthians está muito bem encaminhado já na Copa Sul-Americana, mas tem um percentual na casa dos 17% de chances de conseguir uma vaga na próxima Libertadores em 2025. Então, um bom resultado ontem para o Corinthians nesse jogo do Vasco contra o Internacional, e o Timão fecha esta rodada aí na parte principal da tabela. Corinthians que treina mais uma vez nesta sexta-feira, tem amanhã o seu último trabalho antes da partida contra o Vasco da Gama, jogo muito importante em termos aí de futuro do Corinthians dentro da temporada 2025, né? O Corinthians saiu de um Z4 para um possível até G7, quem sabe? Depende muito do que vai rolar na partida de domingo contra o Vasco da Gama. Depois o Corinthians tem mais 3 compromissos pela frente. Depois do Vasco vai a Criciúma, onde enfrenta o time da casa, recebe o Bahia e encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Jogos vencíveis. Eu acho que mantendo a performance e as atuações que vem mantendo, o Corinthians tem grandes chances aí de pontuar, né, nesses 12 pontos aí, conseguir um número alto em termos de posição na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, você está acreditando? Dá para buscar uma vaga na Libertadores? Está confiante? Quero saber a sua opinião. Bom, meus amigos, vamos falar de um assunto aqui agora. Ontem, né, os principais veículos de comunicação trouxeram a notícia de que o Conselho Deliberativo do Timão, através, né, do presidente Dr. Romeu Tuma Júnior, eles marcaram para a próxima quinta-feira, dia 28 de novembro, a votação do possível impeachment do presidente Augusto Melo por aquelas questões que envolvem o ex-patrocinador, a casa de apostas VaideBet. E isso pegou, claro, muita gente de surpresa, por ser uma reta final de Campeonato Brasileiro, as coisas estavam muito calmas, né, dentro de campo, com 5 vitórias consecutivas, e aí o Romeu Tuma Júnior marca
né, convocou na quarta-feira os conselheiros para esta reunião, né, em caráter extraordinário, para a próxima quinta, dia 28. Início às 6 horas da tarde, a primeira chamada, às 7 da noite, a segunda chamada. Bom, e aí será definido o futuro do presidente Augusto Melo, né? Se a maioria dos conselheiros, na votação, entender que ele deve ser afastado do cargo, isso precisa de a metade mais um, metade mais um voto, e aí o presidente é afastado temporariamente, assume o primeiro vice, que é o doutor Osmar Stabile, e aí sim o Conselho Deliberativo marcará uma reunião dos sócios para definir o futuro do Augusto Melo. Tá? E aí os sócios é que votarão se querem o afastamento dele em definitivo ou não. Isso acontecendo, o Conselho Deliberativo terá aí 30 dias para marcar uma nova reunião do Conselho para a eleição de um novo presidente. É muita confusão, né, no momento em que o time precisa de paz. E isso tem e pode refletir diretamente dentro de campo. Veio a informação de que o Memphis Depay está muito preocupado com essa situação do impeachment, dessa votação, e aí eu digo um possível, um provável, ou de repente não acontece nada, porque ele foi contratado pela gestão do Augusto Melo, e, claro, o Augusto Melo saindo, sendo afastado, toda a sua diretoria sairá. Né? Então, o Memphis está muito preocupado com isso, inclusive chegou a cogitar internamente de deixar o Corinthians caso esse impeachment aconteça. Ele já recebeu uma ligação, já conversou com o Fabinho Soldado. O Fabinho e demais membros da diretoria conversaram com o Memphis, tentaram tranquilizá-lo, explicando a questão política, mas ele ficou bastante preocupado com essa situação. E é compreensível, ele veio com essa gestão. Então, o Fabinho Soldado, junto com o Dr. Vinícius Cascone, foram à Holanda, foram assinar contrato na Holanda, então tiveram um contato muito próximo, mostraram muita receptividade ao Memphis Depay. Ele foi recebido no Parque São Jorge depois pelo presidente Augusto Melo. Então, claro que o jogador fica preocupado numa eventual saída do presidente, um eventual afastamento do cargo, ele teria uma nova diretoria ao seu entorno. E não foi com essa nova diretoria que ele fechou um acordo. Mas o Fabinho está tratando disso de forma muito pessoal, né? Através aí dos seus dirigentes também, dos seus diretores, tentando tranquilizar o Memphis Depay, o que seria uma situação bastante ruim para o clube. Imagina perder o Memphis Depay agora, um jogador que chegou, caiu nas graças da torcida, tem feito gols, tem dado assistências, tem jogado bem, é uma grande expectativa, né, para 2025, tendo um período aí de férias, depois de pré-temporada, recuperando parte física. Então, a tendência é que o Memphis Depay evolua ainda mais. Agora, com toda essa situação de uma votação de impeachment do presidente Augusto Melo, tudo isso pode mudar o curso da história. Então vamos aguardar aí essa eleição na quinta-feira. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, já se manifestou, disse que não é contra ou nem a favor, não existe, aliás, não é que eles estejam de um lado ou de outro, mas que não vão aceitar nenhum tipo de golpe, e até marcaram, né, uma manifestação para o dia dessa votação lá no Parque São Jorge, quinta-feira, 28 de novembro. Então, os bastidores estão muito quentes, né, muita coisa acontecendo, mas que isso não se reflita dentro de campo, porque o Corinthians o que mais precisa neste momento é de paz para seguir bem no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, aí, como a gente tem falado aqui, buscando uma vaga na Copa Libertadores da América em 2025. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, é bastante importante. Se você for novo, se inscreva aqui no canal, seja sempre muito bem-vindo. Eu volto às 4 da tarde com mais informações do Timão para você. Obrigado pela companhia e a gente se vê.
Tchau.